Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez. É uma honra e um privilégio estar aqui para ministrar a palavra. Não sou merecedor, não sou digno, tantas outras pessoas competentes e instruídas, mas aprovo o Senhor, então, que trabalhasse no meu coração e compartilhasse com a igreja nesta noite. Eu quero que os irmãos abram comigo suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, leremos a partir do verso de número 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, leremos a partir do verso 13. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai, graças te rendemos, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. E nesse instante, ó Pai, ao qual iremos ler a Tua palavra, ó Pai, pedimos a instrução que venha de Ti, ó Pai, assim como o Senhor já trabalhou no meu coração, pedimos que trabalhe no coração de cada um dos Teus irmãos, ó Pai, na mente e no coração, para a compreensão e prática da Tua palavra, ó Pai. E aqueles que estão acompanhando através da transmissão, que sejam alcançados também, ó Pai, que essa tecnologia que assim nos permite, ó Pai, alcançar barreiras que jamais pensaríamos outrora, ó Pai, alcançar, mas que o Senhor se faça presente na vida de cada um, ó Pai. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre o seu papel, ó Pai. Te louvamos, te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. 1 Pedro 1, a partir do verso 13, assim diz: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados por vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Até aí. Se você voltar um pouquinho aí no texto que a gente leu no início da carta, Pedro está escrevendo esta carta para os forasteiros da dispersão, é assim que ele chama aqueles a qual ele dirige essa carta. Ele está escrevendo para aqueles lugares onde Paulo ainda não tinha alcançado, onde Paulo ainda não tinha plantado ainda alguma igreja, e naquela região, todos no primeiro século, ali nos primeiros anos, todos se dispersaram, saíram cada um para um canto, porque a igreja estava sendo perseguida. Então todos tiveram que sair de suas casas, de seus lares, largar todos os seus pertences e fugir, para assim poupar-lhes a própria vida. Então Pedro direciona a sua carta para esses que estão fugindo da perseguição, fugindo
de sua terra natal, chegando numa terra estranha. Então Paulo direciona esta carta a esses para que estão na região da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Pedro então leva essa palavra de consolo, se você ler a partir do verso de número 3, dizendo que a salvação em Cristo Jesus lhes é garantida, que por isso eles devem se alegrar. Estão sofrendo, estão tristes, estão em terra estranha, mas a salvação em Cristo Jesus é acima de todas essas coisas. Na sequência, a partir do verso 13, no qual vamos nos atentar nesta noite, Pedro então direciona como os crentes então devem viver. Ok, você está vivendo aqui, está sofrendo perseguição, está em terra estranha, foque na glória celestial que lhe é garantida, que jamais vai ser tirada de cada um de nós. Mas e durante este período, como que nós cristãos, aí eu já incluo eu e você, cada um de nós, temos que viver? Então, a partir do verso de número 13, Pedro então direciona como cada um de nós devemos nos portar enquanto estamos aqui nessa terra. E o primeiro ponto, que é do primeiro capítulo, verso 13 a 16, ele vai destacar uma vida de santidade. Então, o primeiro ponto na qual eu queria trabalhar com os irmãos é uma vida de santidade. Só que no início do versículo de número 13, Pedro então começa com por isso, justamente por causa desta condição. É a conclusão ou como resultado da salvação em Cristo Jesus, ao qual ele destaca dos versos 13 até o verso de número 12, como nos é garantida a salvação em Cristo Jesus. Então, por isso, como consequência de tudo isso, então se eu e você entendemos o valor do sacrifício de Cristo na cruz, então agora nós podemos seguir a partir do verso de número 13. Se você ainda não compreendeu isso, se você ainda não é claro para você o que Cristo fez na cruz do Calvário, volte a partir dos versos de número 13, medite nesse texto que Pedro vai ali esmiuçar como ações de graça, tudo aquilo que Deus Pai fez por cada um de nós, enviando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então, a partir do verso de número 13, seguindo então, a partir do por isso, ele vai nos dizer como nos prepararmos para ter uma vida de santidade. Cingindo o vosso entendimento, começa ali no versículo 13. Cingindo o vosso entendimento. Pesquisando esse verbo, essa situação do que seria o cingir, né, antes de entrar no vosso entendimento, diz que naquela época as roupas eram muito esvoaçantes, né, eram roupas grandes. Então, para você poder caminhar bem de um local ao outro, ou para você ter uma boa desenvoltura, você tinha que pegar todo aquele acúmulo de tecido da sua roupa e prender na sua cinta, para poder então ter uma boa caminhada, né, passo após passo, ou até uma corrida, se assim fosse necessário. Então isso era o cingir da época, era pegar o acúmulo de tecido da sua roupa e prender no seu cinto. Só que Pedro aqui então está dizendo que cada um de nós, para ter uma preparação, para ter uma vida de santidade, devemos cingir o nosso entendimento. Para a gente ter desenvoltura nessa caminhada cristã, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar daquilo que se passa dentro da nossa cabeça, aquilo que nós meditamos, aquilo que nós perdemos tempo, aquilo que nós dedicamos dia após dia, o que se passa dentro da nossa mente. Tirando Deus, somente você sabe o que passa na sua mente. Como você tem cuidado da sua mente? Será que a gente está perdendo tempo dentro de nossa mente naquilo que não traz proveito nenhum para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã? Será que a gente tem desperdiçado com aquilo que não é puro, com aquilo que não é verdadeiro? Filipenses 4:8, um verso bem conhecido de cada um de nós, diz o quê? Que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, seja tudo isso que ocupe o vosso pensamento. Então devemos ocupar a nossa mente, acima de tudo, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é puro e aquilo que é amável. Então, meu querido irmão, primeiro desafio: você quer ser santo? Eu quero ser santo?
temos que cuidar da nossa mente. Dizem que na mente é onde a gente ganha ou já perde a batalha logo de cara, independente de qualquer ação. Então, dependendo de como você conduz os seus pensamentos, você já ganha ou você já entrega a batalha. Versículo 13 ainda vai dizer sobre sobriedade, sede sóbrios. Os sóbrios aqui, todo mundo já deve fazer uma relação com a bebida, né? Sede sóbrios, né? Mas é muito além do que o domínio sobre a bebida alcoólica. É o controle em todas as áreas da nossa vida. Então, em alguma área da sua vida, alguma área da minha vida, eu não tenho, e você não tem controle totalmente. Talvez você domine mais uma área e não domine mais a outra. O que o Pedro está dizendo aqui, quer ser santo, domine todas as áreas da sua vida. Temos que ter o autocontrole de todas as áreas de nossa vida. Tem gente que não tem domínio ou controle de sua vida nos seus relacionamentos, quer sejam entre marido e mulher, ou homem e mulher, como de pessoa, de irmão para irmão. Tem pessoa que não tem o controle dos seus relacionamentos. Tem gente que não tem controle na pureza sexual, nos relacionamentos sexuais. Tem gente que não tem controle financeiro sobre a sua vida. Então, são diversas áreas, profissionais, acadêmicas, espirituais, que devemos ter o controle, devemos ter a rédea nas mãos de cada área da nossa vida. Então, a segunda coisa, como preparação para a santidade, quer ser santo, sede sóbrio, tenha controle da sua vida. Ainda no verso 13, ele termina dizendo: esperai inteiramente na graça. Aqui, o esperar inteiramente na graça é como se fosse uma recompensa. Eu fico pensando aqui, a gente acabou de passar pelas Olimpíadas e para as Olimpíadas, que os atletas ficam ali, na média, 4 anos, essa última Olimpíada foi 5 anos por causa da pandemia, mas é uma preparação árdua de cada um dos atletas, que eles treinam dia após dia, acordam cedo, têm uma alimentação restrita, uma série de exercícios que tem que fazer, buscando o quê? Buscando a recompensa, buscando vencer a competição, buscando a medalha, buscando o reconhecimento, ou muitas das vezes buscando se superar, para assim caminhar nas outras Olimpíadas e ir se superando cada dia mais. Então, quantas vezes em nossas vidas a gente não tem que renunciar a alguma coisa focando no resultado, quer seja na vida profissional, quer seja na vida acadêmica, quer seja na vida dos relacionamentos ou vida espiritual, a gente tem que renunciar a alguma coisa hoje, pensando no amanhã ou no futuro distante. Então, quer ser santo, devemos esperar inteiramente na graça. Qual é essa graça? Salvação em Cristo Jesus. Devemos buscar as coisas que vêm lá do alto, né? Nossa geração, e eu me incluo nessa, é uma geração que já não tem buscado tantas as coisas do céu. Eu estava fazendo uma reflexão sobre isso, e até no que o reverendo Robson falou na mensagem do domingo passado, eu vou citar algumas vezes aqui o sermão do reverendo Robson. Se você ainda não assistiu, está no nosso canal de domingo passado, uma mensagem muito boa para a edificação de nossas vidas. E ele diz o seguinte, que agora que a idade vai avançando, ele entende que o céu é uma realidade cada vez mais perto. Ele disse exatamente com essas palavras. E eu fico lembrando de escola dominical, quando a gente aprende lá aquelas lições lá sobre as ruas de ouro, né? Como seria a glória celestial. A gente, quando é criança, fica vislumbrado com aquilo, aquela maravilha. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai se envolvendo em outras áreas da nossa vida, e isso vai ficando cada vez mais distante. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente volta novamente a pensar nas coisas que vêm lá do alto. Então esse é um defeito da nossa geração de hoje, que não busca as coisas lá do alto. Pedro está escrevendo para aqueles que perderam tudo, aqueles que não têm nada, que estão peregrinos em terra estranha, porque estão fugindo da perseguição da igreja. E ele diz o quê? Esperai inteiramente na graça.
Está doendo agora? Tá. Está difícil agora? Tá. Foque na graça redentora de Cristo Jesus. Então, esses 3 pontos iniciais são a nossa preparação para ter uma vida de santidade. Só que a partir do verso de número 14, então Pedro vai dizer o quê? Existem perigos contra esta vida, contra essa preparação para ter uma vida de santidade. Então, no verso 14, ele fala: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Eu e você somos o que hoje? Filhos da obediência, porque fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Outrora nós éramos o que? Filhos da desobediência. Éramos desraigados do aprisco celestial. Então Pedro está dizendo claramente aqui do antes de você e eu aceitarmos a Cristo Jesus e depois de termos uma vida próxima de salvação em Cristo Jesus. E ele fala aqui de ignorância, mas Pedro aqui não está querendo dizer de umas pessoas analfabetas ou pessoas que não conseguem ter um conhecimento mínimo necessário ali para a compreensão. Ele está falando daquelas pessoas que não valorizam as coisas de Deus, como a nossa velha vida. Então você, antes de aceitar a Cristo Jesus, você era ignorante. E isso não tem a ver com diploma, isso não tem a ver com título, isso não tem a ver com conhecimento que você adquire ao decorrer da sua caminhada. Isso tem a ver com intimidade com Deus. A pessoa pode ser PhD em alguma área de sua vida, mas é ignorante, pode ser ignorante com relação a ter um relacionamento ou ter uma vida de santidade com o nosso Deus. E no verso 14 também vai falar sobre amoldez. E ele não tem como falar de moldar sem lembrar de Romanos 12:12. Não vos conformeis com este século. Então eu e você somos alcançados pela graça do nosso Deus. A salvação em Cristo Jesus nos resgatou. Hoje somos nova criatura. Somos totalmente diferentes de como éramos anteriormente. Então nós não temos mais como se encaixar ou como se moldar a esta forma ou este molde do mundo. Só que tem um porém aí. Hoje em dia, de novo falando da nossa geração, somos uma geração que não se preocupa mais em influenciar o mundo. Somos uma geração que está sendo influenciada pelo mundo dia após dia. Se você ver gerações anteriores à nossa, alguns valores já não são os mesmos valores de hoje. Aquilo que era errado, totalmente proibido, hoje já não é tão errado assim. Isso porque a nossa geração está, de uma certa forma, tentando se amoldar à forma do mundo, se voltar às paixões antigas que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Verso 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Você quer ser santo? Ou por que você deve ser santo? Primeiro, porque Deus está ordenando, sede santo, porque eu sou santo. Deus está nos chamando para ser santo. Mas para que Deus nos chama para ser santo? Para ter um relacionamento com Ele. Deus é santo, por isso eu e você, que se queremos ter uma vida mais íntima com o nosso Deus, uma vida mais próxima com Ele, devemos buscar uma vida de santidade. Voltando aqui, destacando agora, fazendo menção novamente à mensagem de domingo passado, João 3,30, convém que Ele cresça e que eu diminua. Ou ainda em João 1,27, que foi o versículo do sermão, da segunda parte do sermão de domingo passado, o qual vem após mim, falando que João Batista, não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Então, João Batista citando Jesus Cristo. Toda vez que a gente precisa enxergar alguma coisa no detalhe, ou alguma coisa mais minuciosamente, a gente precisa do quê? De mais luz. A gente agora que começou a fazer transmissão aqui na igreja, um dos pontos para melhorar a transmissão é a iluminação.
Não tem como você captar uma boa imagem ou ter uma boa qualidade de imagem. Você pode ter a melhor câmera do mundo, pode ter o melhor celular do mundo. Se você não tiver uma boa incidência de luz sobre aquilo que você quer captar, você não terá uma boa qualidade. Porque você precisa disso. Não adianta, hoje em dia você consegue captar em 4K, né, as resoluções mais altas hoje, né? Mas se você não tiver uma boa iluminação, não consegue ter um bom resultado. Assim é como qualquer outra situação, tem o oposto disso também. Quanto melhor a iluminação, melhor a captação, mais defeitos vocês vão ver de quem está sendo captado. Então aquele defeitinho, aquela ruguinha, aquele pé de galinha, vai aparecendo cada vez mais. Mas isso faz o quê? Falando de transmissão, faz isso ser mais natural, mais realista possível, porque somos assim, certo? Agora, citando mais uma vez o sermão de domingo passado, quando o pastor disse que convém que ele cresça e que eu diminua. Ele fez a comparação como o sol que nasce toda manhã, e eu e você somos apenas uma estrelinha, que de noite ali, ou longe de Deus, tem o seu papel, está ali brilhando, mas quando vem o sol, com todo o seu poder, cadê a estrela? Desaparece. Então, porque o sol é tão grande, nosso Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, que nós somos tão pequenos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós entendemos que não somos nada. Na presença de Deus, até os mais santos dos homens diria: ai de mim, Senhor, ai de mim. Não sei se você já teve essa experiência de confrontar ou enxergar ou ver uma pessoa que você fala: nossa, essa pessoa, né, é santa, né? Tipo, a pessoa está até arrotando santidade, desculpa aqui o perdão da palavra, mas a pessoa que está ali cuspindo santidade, cuidado, essa pessoa é que está mais distante de Deus, porque se a pessoa está, quanto mais próxima de Deus, mais ela entende que ela não é nada. Verso 15, ainda no final ele fala: em todo o vosso procedimento. A gente não pode ter uma vida de santidade departamentalizada, como a gente falou lá nos versos de número 13 ainda, né? Todas as áreas de nossa vida devem ser marcadas por uma vida de santidade. Por isso que ele destaca aqui: em todo o vosso procedimento. E o verso 16 termina essa segunda parte dizendo, então, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, Pedro, a gente confunde Pedro com Paulo, tá? Então tem hora que eu vou falar Paulo, mas é Pedro, tá? Então Pedro, ele está ratificando em sua carta, dizendo o quê? Que a Bíblia está escrito isso. Qual que era a Bíblia dessa época, quando Pedro escreveu a carta? O Velho Testamento. Então ele está dizendo, nas Escrituras, lá na lei está escrito, né? Levíticos 11:44, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. A nossa Bíblia, a nossa regra de fé e prática, é aquilo na qual Deus fala com cada um de nós, não muda. Então Pedro aqui também está dizendo, lá atrás, lá nos nossos profetas, os pais da nossa fé, já diziam isso: sede santos porque eu sou santo, palavra de Deus, né, para os profetas na época. A Bíblia não é um livro ultrapassado, a Bíblia não é um livro, né, que não tem mais aplicação para os dias de hoje, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é eterna. Muitas vezes alguns irmãos tropeçam nesse sentido, dizendo, não, mas a Bíblia já é um livro que não se aplica mais, ou tal parte da Bíblia agora é só referência histórica, não se aplica aos dias de hoje. Não, a Bíblia é eterna. De ponta a ponta a Bíblia tem a sua aplicação e ela é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Mateus 24:35, abra comigo lá. Texto bem conhecido, ao qual ratifica essa questão, palavras de Jesus. Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você quer conhecer a mente de Deus? Você quer conhecer o coração de Deus? Quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia, não tem outra opção. João 17:17, guarde esse versículo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
De novo, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem uma historinha, pesquisando sobre esse texto aqui, eu cheguei numa história, não sei se alguns irmãos aqui já conhecem ela, sobre a mulher que acusou o pastor de roubo. Já ouviu essa, Luciano? Então, uma senhora recebeu uma visita do pastor da sua igreja. Aí chegou lá, na visita, ela quis honrar o pastor dela, então ela tinha umas colherzinhas de chá, bem bonitinha, trabalhadinha, com as iniciais do nome dela. Ela pegou essa colherzinha e deu lá para o pastor adoçar o cafezinho dele lá, né? Aí, beleza, o pastor tomou o cafezinho dela, da irmã, e pediu a Bíblia da irmã. Irmã, pega a Bíblia lá para a gente ler um versículo aqui, né? Leu a Bíblia com a irmã, entregou a Bíblia para a irmã, foi embora. Depois a irmã sentiu falta do quê? Da colherzinha dela. Cadê a colherzinha? Ixi, o pastor levou embora a minha colherzinha. O pastor levou embora. E a irmã ficou meio chateada com o pastor, não sabia como abordar o pastor. O que eu faço? Cadê minha colherzinha? Só tinha um pastor aqui, olhou debaixo de todas as coisas, não achou. O pastor levou a colherzinha dela embora. Depois de um tempo, o pastor foi visitar a irmã novamente. A irmã lá, meio sem jeito, foi falar com o pastor da colherzinha. Pastor, por um acaso você não levou minha colherzinha? Ela era assim assado, eu até mencionei na época. Tal, a última vez que o senhor esteve aqui, o senhor não levou por engano, foi junto dentro da roupa, não sei, no bolso. Não, minha irmã, não levei nada não. Tem certeza? Porque só, não tem outra opção, só se estivesse com você mesmo, você levou de algum jeito. Não, minha irmã, desculpa, não sei não. Tá bom, seguiu a visita, o pastor pediu o quê para a irmã? A Bíblia. Pega a sua Bíblia lá, vamos ler um texto. O pastor abriu a Bíblia para ler um texto da Bíblia. O que ele achou no meio da Bíblia? A colherzinha do café. Eu lembro de meus pais mesmo, mencionando que alguns pastores de igreja, ele queria saber se você lia a Bíblia, ele pegava a sua Bíblia e olhava, porque antigamente as folhas vinham coladas, né? As Bíblias antigamente tinham aquela tinta vermelha, né? Então as páginas vinham coladas. Então se você nunca abriu a sua Bíblia naquele texto, a Bíblia estava colada às páginas ali. Então já se entregava na hora. Então o pessoal ficava com receio de entregar a Bíblia para o pastor, porque ele ia descobrir que eu não leio a Bíblia, né? Já ia pegar na hora. Então você quer saber se o seu irmão lê a Bíblia? Pede a Bíblia dele emprestado, vê como que é a Bíblia dele. Será que a Bíblia dele é novinha, bonitinha, cheirosinha, página coladinha, tudo ali? Só pega no domingo. Se o pastor não estudou na escola dominical aquele texto, ou não teve um sermão naquele texto, a página não foi nem aberta naquele texto. Então, se você e eu, talvez você tenha isso em mente. Você tem uma Bíblia surrada em casa, sinal que você lê a Bíblia. Você tem uma Bíblia novinha, cuidado. Se o pastor pegar, ele vai ver que você não lê a Bíblia. Então, nós somos também marcados por uma geração que não busca ler a palavra de Deus. Está aí exemplo da leitura da Bíblia, de como a nossa Bíblia é. Então, a vida de santidade depende, então, da gente cingir o nosso entendimento, da gente entregar todas as áreas da nossa vida, não nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente, e ler a palavra de Deus acima de tudo. Só que a sequência, a partir do verso 17, Pedro vai falar de uma vida de reverência. Então a vida do cristão, sim, tem que ser marcada por uma vida de santidade, mas também por uma vida de reverência ao nosso Deus. Verso 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então este verso aí, Pedro vai dizer que nosso Deus, ele é o quê? Pai e juiz ao mesmo tempo. O mesmo Deus que é Pai, ele é um Deus que julga. Ou seja, nosso Deus, ele não é injusto, ele não faz acepção de pessoas. Se Deus precisa nos corrigir, a disciplina de Deus vem para mim e para a sua vida, que são as consequências dos nossos atos. Nós pais, e eu já me incluo nessa aí, já tenho bagagem para isso, podemos saber a diferença quando o nosso filho está fazendo alguma coisa de errado, por rebeldia, ou por ignorância, ou por uma limitação, ou por uma restrição da idade, ou falta de entendimento.
Quando o filho faz birra, a gente sabe que é birra, sabe que ele podia fazer diferente. Ou quando o filho faz porque fez, porque ele é criança ainda, não entende direito como as coisas funcionam. Então, isso serve para mim e para você. Às vezes a gente erra porque somos humanos, nossa condição humana nos permite errar ainda. Mas às vezes nós erramos porque somos rebeldes à palavra de Deus. Aí a disciplina de Deus vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Hebreus 12:11. Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. E o verso 17, então, termina: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que te parece mais correto, meu irmão? Pensamos juntos. Será que um filho, voltando agora falando de filho, ele precisa obedecer o pai porque ele tem medo do pai? Ou ele obedece o pai porque ele não quer entristecer o seu pai? Se a gente obedece por medo, ou se o filho obedece apenas por medo, o interesse está onde? Nele próprio, no filho, porque ele não quer sofrer as consequências de desobedecer o pai. Então ele tem medo. Então se ele obedece por medo, ele está pensando somente nele, ele está sendo egoísta. Ou se o filho obedece porque não quer desrespeitar o pai, não quer entristecer o pai, o foco é o pai, ele quer agradar o seu pai. Quantas vezes eu e você nós somos irreverentes com nossos atos, nossos pensamentos? Quantas vezes a gente vem na igreja, né, domingo a domingo, rotina após rotina, mas e nossa mente? Está realmente no culto que estamos prestando ao nosso Deus? Ou quantas vezes a nossa mente nos engana e nos leva para outro lugar? Nos problemas que temos que resolver na segunda-feira, nos problemas que temos que resolver no nosso trabalho, dia após dia, no jogo de futebol, na diversão com os amigos. Quantas vezes estamos ali no celular, né? Estamos aqui no culto, mas o celular está ali nos levando para longe, trocando mensagem com outras pessoas, estamos totalmente fora. Isso é uma vida de irreverência, uma vida de rebeldia à palavra de Deus. Quantas vezes prestamos um culto ao nosso Deus parcial? Você que chega atrasado no culto, lembre-se, você está prestando um culto parcial ao seu Deus. Chegou na hora da mensagem, chegou só no momento do louvor, você está prestando um culto pela metade para o nosso Deus. Quando o cinto aperta, quando a dificuldade vem, e ela vem mesmo, ao ter medo de Deus, não faz isso, Deus vai te castigar. A gente faz o quê? Foge de Deus. Mas ao contrário, ao passar por um momento de dificuldade, e elas vêm, com certeza elas vêm, nós devemos fazer o quê? Correr para Deus. Porque esse Deus, ele tem prazer na misericórdia. Miqueias capítulo 7, verso 18, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Verso 18 ao 20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O preço pago na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida, não foi com coisas materiais, não foi com ouro ou com prata, que são materiais valiosos desde antigamente até os dias de hoje, né? São de altíssimos valores, mas não temos como comprar as coisas espirituais com coisas materiais. Eu e você fomos comprados com o precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. No verso 18 ele ainda fala que nós herdamos esse fútil procedimento de nossos pais. Eu e você nascemos em pecado. Cristo veio para romper esse fútil procedimento na qual eu e você éramos escravos. Cristo nos salvou disso.
E o verso 18 ainda vai destacar que conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Às vezes a gente tem uma imagem errada de que Deus, a gente está estudando isso na escola dominical, domingo passado falamos disso com o presbítero Hamilton, que Deus criou todas as coisas, mas depois Deus foi o nosso Redentor. Na verdade não foi nessa ordem. O plano da salvação de Deus, ele precedeu a criação de todas as coisas. O plano da redenção não foi um plano B, porque as coisas deram errado, porque saíram do controle. A cruz de Cristo já estava nos planos de Deus antes da criação de todas as coisas. Deus já nos conhecia. Deus sabia da nossa limitação. Sabíamos que nós mesmos, independente da situação, nós jamais conseguiríamos nos redimir por conta própria. Então a cruz de Cristo já fazia parte do plano da redenção antes mesmo do plano da criação. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus me amou, Deus te amou antes mesmo de nós sermos criados. O plano da salvação de Deus, ele era eterno. Cristo foi dado lá na eternidade, mas ele foi manifestado na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz. E o verso 21 que diz que por meio dele tendes fé em Deus. Tem um verso bem conhecido também, lá em João 14, primeiro verso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Palavras de Jesus para a minha e para a sua vida. Em virtude do que Deus fez por cada um de nós, de nos comprar com precioso sangue, nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não temos como excluir Cristo dessa condição. Então a gente falou, como que tem que ser a vida do cristão? Tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de reverência à palavra de Deus, e tem que ter o que também? Uma vida de amor. Então Pedro termina aí a partir do verso 22, o primeiro capítulo, falando dessa vida de amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Então, no verso 22, ele vai falar de purificados, tendo purificado a vossa alma. Ou seja, se você entende que tem que ter uma vida de santidade, que se você entende que tem que ter uma vida de reverência, eu e você então, se compreendemos isso, nós somos o quê? Purificados pelo sangue de Cristo. Então nós temos que ter uma vida de o quê? De obediência à verdade. De novo, João 17, o que diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Temos que ler a Bíblia. Se fosse para concluir ou resumir o sermão de hoje, temos que ter uma vida de leitura da Bíblia. Talvez eu e você só pegamos a Bíblia para vir à igreja, ou às vezes só no celular ali tem um versículo, ou alguma coisa assim, mas cadê a nossa vida de leitura? O pastor Anderson está de férias, ele prometeu que em janeiro, ou próximo ano, ele teria um plano de leitura da Bíblia para a igreja. E isso deve ser cobrado dele. Temos que ter um plano de leitura da Bíblia. Se perguntarmos aqui se alguns irmãos já leram a Bíblia toda, um ou outro só, outros não se preocupam, outros só leem um texto ou ler outro texto, mas precisamos ter uma constante vida de leitura à palavra de Deus. Existem cartas de Paulo ali, Efésios, Filipenses, Colossenses, são tão pequenininhas, se você tirar 10 minutos do seu dia,
você lê a carta inteira e já tem um texto maravilhoso para meditar na palavra de Deus. O verso 22 ainda, Pedro fala de um amor fraternal não fingido. Gosto tanto de você, Luciano. Está errado. Não podemos ter um amor fingido com o nosso irmão. O nosso relacionamento cristão, horizontal, que é eu e você, e você, e você, e todos nós como corpo de Cristo, temos que ter uma relação de amor fraternal, não fingido. Mais do que isso, como que Pedro diz que tem que ser esse amor? Ele tem que ser um amor ardentemente. Devemos amar um ao outro ardentemente. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente foi regenerado. Verso 23. Eu e você, nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Somos nova criatura. Deus é amor. Temos que amar. E a gente constantemente ouve essa relação, que eu acabei de falar, do relacionamento horizontal. Então, o meu relacionamento entre eu e o meu irmão reflete diretamente como é o meu relacionamento entre eu e o meu Deus. Como está o relacionamento aqui na horizontal? Temos pendências a serem resolvidas? Isso reflete diretamente o nosso relacionamento vertical com o nosso Deus. E não tem limites para esse amor. Quando ele fala ali de ardentemente, não existe limites. Porque quando Deus amou eu e você, qual era a nossa condição diante de Deus? Nós éramos íntimos, éramos próximos, éramos amigos? Não, nós éramos o quê? Rebeldes, nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5,10. Se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados, então Deus nos amou no ápice da nossa rebeldia, da nossa inimizade contra Deus. Então a prova de que você ama a Deus é o seu amor para o seu próximo. Não importa quem é o seu próximo. Essa é a condição, esse é o segredo. Porque às vezes a gente quer amar o nosso próximo, desde que eu possa escolher quem é o próximo, né? Eu vou escolher aqui, pode ser o 5? Já escolhi, fechei a conta. Não, amar o próximo é qualquer pessoa, qualquer um, até mesmo um desconhecido. E amar não é apenas dizer que ama outra pessoa. Amar é agir, amar é dar um passo a mais. Amar, assim como Romanos 12:20 fala, se teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dar-lhe de beber. Ou seja, eu e você temos que dar um passo a mais. Não basta apenas dizer que ama. Aí você pode pensar assim, mas isso é difícil para mim. É complicado. Realmente é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Só para quem nasceu de novo. Só para quem é nova criatura. E o verso 24 fala, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Citando mais uma vez o sermão de domingo passado, o pastor disse, meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você vamos passar pelo condomínio 2 por 1. Ele tem 2 por 1. Todos nós vamos passar pela morte. A morte é a única certeza concreta da nossa vida, é que ela vai chegar ao fim. E temos que almejar isso porque a glória celestial nos aguarda, assim como nós falamos. Mas no final, aqui no contexto, em relação ao amor, quer dizer o quê? Amanhã você pode não estar aqui. Eu não posso estar aqui, você pode não estar aqui. O seu próximo pode não estar aqui. Então, se você tem pendências para resolver, resolva ainda hoje. Porque para amar alguém não pode ser adiado, não pode ser esperado. A gente pode ter uma vida de arrependimentos, precisamos agir ainda hoje. E o verso 25, para fechar, a palavra do Senhor permanece, porém permanece eternamente. A palavra de Deus não perde a sua validade, meu querido irmão, minha querida irmã. Ela não vai ficar obsoleta, ela não é obsoleta. Ter uma vida de santidade é viver em conformidade à palavra de Deus.
Então, eu e você queremos ter uma vida de santidade, queremos ter uma vida de reverência à palavra de Deus e ao nosso Deus, queremos ter uma vida de amor ao nosso próximo e amor ao nosso Deus, precisamos ler a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. João 17:17. Eu queria que você guardasse esse versículo hoje. Mais uma vez, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a meditação da palavra nesta noite e que guardem no coração e para a semana João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos abençoe abundantemente.